a página só para a gente ver a situação do Vasco, porque com essa derrota ele permanece com a mesma pontuação e neste momento o Vasco é o 15º colocado, segue então com 10 pontos. Lembrando que hoje o Vitória ainda joga, o Fluminense também, então a gente ainda pode ter algumas modificações ali na parte de baixo da classificação. Tem muito do Bahia para a gente falar, mas também muito do Vasco da Gama, então já aciono o Pedro Henrique Torre, que está aqui conosco, porque o Vasco não somou pontos, mas eu vejo alguns vascaínos até assim, tentando enxergar um lado bom, que mais uma vez o Bahia, desde a mudança de técnico, pelo menos foi competitivo. Pedro, é por aí mesmo? Tudo bem, Bruno? Tudo. Muito bom dia para você, bom dia aí para o Marra, para o Breler, enfim, todo mundo que está sempre com a gente no Sport Center. Pois é, tem uma diferença, né? Deu uma grande diferença do Vasco das atuações para, não sei se dá para chamar de era, do Álvaro Pacheco, aqueles 4 jogos do Álvaro Pacheco, mas o time mostrou outra atitude até contra o São Paulo e ontem contra o Bahia também, sofreu o gol ali aos 40 minutos do segundo tempo, mas resistiu até bem contra um time que tem a mesma pontuação do líder, perde agora nesse momento por desempate ali no saldo de gols, 9 do Flamengo e 7 do Bahia. Então o Vasco mostra uma cara bastante diferente, teve essa questão da expulsão, que o Rafael Paiva até apontou bem aí, de fato os vascaínos contestam bastante essa expulsão do David no lance com o Gilberto, principalmente ali digamos, a atuação do Gilberto nesse lance. E, enfim, e o Bahia, por outro lado, muito bem também, né? Sabendo um time mais técnico, como disse o Rogério, trabalhando bastante a bola, dando muita esperança e chegando, batendo, cruzando os bigodes ali com o pessoal de cima, mostrando que veio para ficar mesmo nessa parte de cima do Campeonato Brasileiro. Montou um time, tem a sua SAF e tal, mas montou um time muito competitivo, muito técnico também, e que não está só de passagem ali por cima, não. Foi um grande duelo ontem na Fonte Nova. Claro, os vascaínos ficam tristes por conta da derrota, que estaciona o time e deixa mais ameaçado, mas acho que em termos de atuação e atitude, dá para pensar alguma coisa melhor mais para frente. Pedro, obrigado, viu, sobre essa situação do Vasco, mas também, claro, sobre o Estupiñán. Nos últimos 2 jogos fez 3 gols, Mário Marra. Pois é, 6 finalizações, destas 5 foram no alvo. Ele precisa só, olha só, de 2 chutes para marcar e vitórias garantidas com gol 2. Mais uma vez, ele apareceu ajudando o Bahia. Presença diária, engraçado, né? A gente não via, não sei o Breler, tá? Eu não via antes o Bahia jogando com 2 mais... Então, a expulsão foi determinante, né, Breler? Foi determinante, mas o Vasco impôs muita dificuldade ao Bahia, mas o Bahia não renunciou à maneira de jogar. Continuou forçando no meio campo, continuou tirando ali o aspecto físico do Vasco, até que a expulsão foi determinante, mas ainda assim não dá para tirar os méritos do Bahia. É um jogo de muita imposição técnica. Para deixar claro essa questão, é determinante. Determinante para aumentar o desequilíbrio da partida. O Bahia poderia vencer no 11 contra 11. O Bahia criou situações para vencer no 11 contra 11. A expulsão mina o Vasco, mina a energia do Vasco. E aí fica aquela situação, do Bahia vai continuar te atacando. Sim. E você só tem agora 10 para defender. Eu vou chamar o Colar, um pedido na CBF, ou não? É mais uma lamentação por um lance desses que a gente acaba discutindo assim no campeonato? Bruno, tá mais uma revolta dentro ali no ambiente dos torcedores, assim, muito rede social também, né? Os torcedores muito chateados com o que houve, porque acho que vai muito ao encontro do que o Breler disse aí, porque o time batalhou bastante, teve uma proposta interessante, conseguiu segurar o Bahia até o finzinho, mesmo com meia hora, 35 minutos ali, que não teve, que teve um jogador a menos, né, na verdade. Então ficou aquele gosto de guarda-chuva na boca, como a gente diz, porque foi realmente uma decepção, uma frustração, mas acho que por enquanto está mais no campo dos torcedores, assim, imagino, pelo menos nesse momento, que o Vasco vá enviar algum ofício para a CBF. Sempre há uma questão de bastidores, de trabalho, assim, de tentar mandar algum tipo de ofício, reclamação, mas por enquanto está mais no campo dos torcedores. Vamos ouvir então Carlos Eugênio. Se estiver no mercado, a diretoria observa também
como é que vai se comportar, porque é sempre um nome maior de peso também, enfim, um nome que dê mais suporte aos jogadores. O Rafael Paiva vem fazendo um trabalho interessante, já tinha feito até na transição anterior ali ao Álvaro Pacheco, depois com o Álvaro Pacheco foi o desastre que foi, mas está pensando com o tempo. Atualmente os clubes às vezes não gostam muito de dar definições, né? É interino, ele é definitivo. Os clubes vão deixando a maré se estacionar por si e aí ver como é que as coisas andam. Acho que está mais nessa batida no Vasco mesmo. Valeu, Pedro. Obrigado. Você já volta para a gente falar também do Flamengo, tá? Bora falar agora sobre o Vasco da Gama, que está de olho em Lucas Oliveira. Você lembra dele? Zagueiro barra volante do Cruzeiro, esteve emprestado ao Valladolid. Fez uma boa reta final de temporada na segunda divisão espanhola. Foi decisivo para o acesso do Valladolid da segunda para a primeira divisão. O Valladolid cogitou comprá-lo, o problema é a vaga de estrangeiro. Há poucas vagas e o Valladolid pretende utilizar essas vagas com jogadores do meio para frente. Lucas Oliveira, dessa maneira, vai voltar para o Cruzeiro, mas não será aproveitado. A Raposa está tentando negociá-lo em definitivo. A pedida gira na casa dos 3 milhões de euros. Antes de gravar esse vídeo, consultei uma pessoa próxima ao Oliveira. Essa pessoa admitiu que existem conversas com o Vasco, mas ainda alguns entraves financeiros que precisam ser solucionados. Só para completar, é importante contar que o Vasco perdeu para o Bahia em Salvador, fazendo bom jogo. No empate 1-1 parecia até o resultado mais justo, até a expulsão do David, expulsão controversa. No finalzinho da partida, o Bahia conseguiu a vitória por 2-1. Mais um bom jogo do Vasco depois da saída de Álvaro Pacheco. Pergunta para o torcedor vascaíno, como é que o time vai reagir, como é que vai ser? E, na verdade, o Vasco teve uma postura muito bem feita, conseguiu manter o plano de jogo. Lamento a forma como o Maicon, naquele momento ali, acabou dando um carrinho completamente distante. Eu até fico em dúvida se ele escorregou, se ele foi dar o carrinho, mas, de qualquer forma, não tinha a mínima necessidade dele tentar intervir no lance, porque o Léo Jardim estava inteiro, porque o Tassiano estava longe pra caramba e o chute dele ia nas mãos do Léo Jardim. Então, assim, para mim, o Maicon interviu de uma forma muito errada e matou o Léo Jardim naquele lance. Mas depois o Vasco, como eu disse aqui, manteve o plano de jogo, que era justamente o que a gente falou ontem aqui. Utilizar as transições rápidas, utilizar seus jogadores para pegar o Bahia no contragolpe. O Bahia é um time, tecnicamente, muito melhor do que o Vasco da Gama. É uma equipe que consegue controlar o jogo, que tem vários grandes jogadores, que tem um meia na lateral esquerda, que tem um Gilberto que joga espetado, fora o meio-campo que a gente sempre destaca aqui. E mesmo assim o Vasco conseguiu ferir o Bahia. Justamente, para mim, um dos jogadores que mais tem crescido com a chegada do Rafael Paiva nesse time, que é o Adson. O Adson ontem teve uma liberdade imensa, não só para jogar do lado direito, mas também para jogar como meia flutuando. E ele acha o passe para o Paulo Henrique acaba perdendo o gol, depois o Adson volta de novo para a partida, e aí volta naquilo que a gente falou ontem aqui, o Lucas Piton. Ele participa do gol, dando a opção, ele consegue ser muito efetivo nesse passe para o Paulo Henrique e o Vasco empata a partida. Inclusive, a partida que o Lucas Piton fez ontem é um negócio assim assustador, porque ele não só foi importante assistindo para o Paulo Henrique, mas também defensivamente. No segundo tempo, e aí é o que mais revolta os vascaínos sem dúvida alguma, até os 14 minutos da partida, por mais que o Bahia tivesse tido controle no primeiro tempo, o Vasco fazia um jogo até melhor do que o Bahia. E, surpreendentemente, lúcido, conseguindo construir, girando a bola, tentando encontrar os espaços. Os jogadores não estavam com a bola queimando no pé. E aí entra o nosso querido João Vitor Gobi, que toma uma decisão completamente patética, que é o árbitro, e expulsa o David numa... Eu não vou nem falar que é simulação do Gilberto, porque, na verdade, o Gilberto não simulou. Porque quem pega na cara do Gilberto é o ombro do Everton Ribeiro, não é a mão do David. E aí o David, que já tinha um amarelo, toma um cartão que para mim é completamente exagerado, um absurdo. Depois a justificativa do VAR é pior ainda. E o Vasco... O Rafael, né? Difícil. O Rafael Paiva até consegue reforçar as laterais, coloca o Pumita, coloca o Leandrinho, aí utiliza depois o Zé Gabriel e Esforza para oxigenar. Eu acho que a ideia do Paiva para segurar o resultado foi muito bom. E o resultado, quando você fala, é o empate. Exato. Estava empatando, né? Ser prejudicado e conseguir levar um ponto para casa, para mim é vitória. Sim. E aí o Bahia acabou achando o gol pela qualidade do Bahia. Eu sempre falo isso aqui. O Bahia não tem nada a ver com isso. O problema é sempre a arbitragem. Então, portanto, galera, você conseguiu acompanhar nesse momento a análise sobre Vasco da Gama 1, Bahia 2 lá na Fonte Nova. E agora passar para vocês mais uma informação envolvendo o mercado da bola. O Nicola anteriormente passou para vocês aqui agora sobre a situação envolvendo o Lucas Oliveira, zagueiro que é do Valladolid.
lá da Espanha. E agora, mais uma informação que tem sobre zagueiro é na torcida vascaínos. Então, portanto, eles colocaram a seguinte informação, ó, mais um nome oferecido. O jornalista Fábio Torres passou a informação que apuramos que o zagueiro Fabiano Leisman foi oferecido para o Vasco da Gama. Não houve resposta até o momento. O zagueiro tem 32 anos de idade e vai ficar livre no mercado nos próximos dias. Ele que está na equipe do Ares, e ele poderia chegar 0-800 para a equipe do Vasco da Gama. Ele que passou pela equipe do Inter, passou pelo Palmeiras, inclusive fez gol importante de título, e ele pode chegar para o Vasco da Gama. Ele joga pela lateral direita e também joga como zagueiro, hoje muito mais como zagueiro. Eu quero saber a sua opinião sobre esse jogador. Acha que seria uma boa para o Vasco? Coloca nos comentários. Quero saber o que você acha sobre esse nome oferecido para o Gigante da Colina. Deixe seu like, é muito importante. Vamos estar encerrando nosso vídeo. Obrigado pela sua moral, valeu pela força. Lembrando que nossa meta é alcançar 40 mil e eu conto muito com a sua moral e com a sua ajuda, beleza? Vou ficando por aqui, galera. Valeu, tamo junto e é nóis. Fui!